Parreira chega no século XX, né, quando ele inicia a sua produção de pintura histórica, ele tem já toda essa bagagem relacionada à pintura de paisagem, à pintura de gênero, à pintura de luz. Esses gêneros, na época, considerados menores, né, em que o Parreiras, principalmente no caso do Parreiras, teve um foco na paisagem, foram nesses gêneros que o pintor pôde experimentar as possibilidades plásticas da pintura, né? Chegando numa produção histórica com uma bagagem, uma experiência que foram fundamentais para a construção dessa pintura, né? Lógico que nem toda a produção de pintura de história do Antônio Parreiras teve como ambiente a paisagem, mas ele mesmo disse algumas vezes sobre essa importância da paisagem para um pintor que desejasse realizar uma pintura histórica, no caso brasileira, né? A importância desse cenário dentro dos acontecimentos históricos teriam a narrativa, como narrativa, a história do Brasil. Então, nós podemos ver em várias pinturas, né? Uma quantidade grande de pinturas, essa relação entre a paisagem e essas circunstâncias históricas que foram estruturadas, né, ou fixadas pelo pintor. Então, desde dessa primeira obra, ou das primeiras obras do Parreiras, já havia essa preocupação, ou já havia essa inserção com o cenário natural no gênero histórico. O Parreiras recupera certos gestos de figuras de pinturas da tradição tanto nacional quanto internacional nessa obra, Os Primeiros Passos para a Independência da Bahia. Nós percebemos dentro do gestual das figuras que elas foram construídas, né, e que fazem uma referência direta à pintura do Pedro Américo, né, pintura O Grito do Ipiranga, ou a pinturas que pertencem à tradição da pintura, como os Horácios do Davi, né, o pintor francês do século XIX. Isso que era uma prática comum entre os pintores e que fundamentava esse conhecimento pictórico e que nós podemos perceber dentro da produção histórica do Antônio Parreiras, são qualidades que foram qualidades plásticas que foram retrabalhadas e ressignificadas para além de um simples plágio, como alguns pintores foram acusados, como o próprio Pedro Américo foi acusado no século XIX. Então, essa prática que seria uma prática acadêmica, né, que nós podemos perceber ao longo da história da arte, dentro da pintura, acabou se tornando algo pejorativo dentro da obra de alguns pintores. Mais uma vez, o Antônio Parreiras, ele, né, trabalhou de certa forma na contramão, né, na pintura de paisagem ao ar livre. Ele foi um dos primeiros a trabalhar o gênero dessa forma no Brasil. Em relação à pintura histórica, teve um volume significativo de obras e trabalhou num período onde a pintura histórica pode ser considerada por alguns ultrapassada, mas teve uma produção significativa em termos de quantidade e em termos de qualidade plástica.